Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui na nossa mentoria em discursivas para concurso em 4 pilares. Bom, você já me conhece, eu sou o professor Josué Alves e hoje eu vou trabalhar um assunto extremamente importante para quem está aí se preparando para concurso. Vamos falar da base, da origem, do início, a redação nos concursos, os princípios básicos, aquilo que você tem que saber e você tem que fazer para você ser aprovado aí no concurso, em função mesmo da nossa experiência aqui na mentoria e da nossa experiência como redator parlamentar e como professor também de gramática, texto e redação há 33 anos. Então, juntando tudo isso, eu preparei um material para vocês hoje, um material voltado aí para a questão principiológica, aquilo que é fundante, aquilo que é a origem, que é a teoria, que é a base que vocês precisam ter para escrever uma redação nota máxima em função daquilo que eu tenho perguntado para vocês várias vezes. Aí uns dizem que a dificuldade é em estruturar a redação, outros que a dificuldade é em desenvolver a redação, outros em utilizar adequadamente os elementos de coesão textual, outros ou outras já dizem que a dificuldade é você utilizar adequadamente os argumentos. Bom, juntando tudo isso, então eu pensei nessa hipótese, né, de trabalhar com vocês a redação nos concursos, princípios básicos, né? Ou seja, aquilo que vocês têm que saber, a redação nos concursos, princípios básicos. Aquilo que vocês têm que saber, que eu tenho que saber e que você precisa saber também como que o examinador ele vai avaliar a sua redação na hora da prova. Então, pensando nisso, eu elaborei esse material exclusivo que trabalha aí os princípios básicos da redação, ok? Vamos ver o que vamos discutir nesses princípios básicos? Olha só, pessoal, a redação nos concursos, princípios básicos. O que eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai discutir hoje na nossa live. Como estruturar adequadamente uma redação? Como é que você estrutura isso? Como é que você escreve a introdução? Como é que você desenvolve os parágrafos que vão dar sustentação à sua tese? Como é que você conclui o texto? Como que se estrutura um parágrafo? Ora, se a redação ela tem como base um tópico frasal central, ou seja, uma tese que vai ser a espinha dorsal da sua redação, o parágrafo também tem uma estrutura. Ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento e algumas vezes você apresenta até uma conclusão. Então, da mesma forma que a redação precisa de uma estrutura, o parágrafo também ele tem uma estrutura. E eu fico muito feliz porque ao longo da nossa mentoria eu tenho percebido como vocês têm evoluído nessa questão aí da construção da redação, na estruturação da redação e na estruturação também do parágrafo. Um outro tópico importante, e eu vejo que vocês melhoraram, mas a gente precisa melhorar mais ainda, é como diferenciar o tema da tese. Tema é fornecido pela banca, de onde você tira o quê? As palavras-chave. A tese é a sua opinião, a tese é o seu ponto de vista sobre o tema colocado, posto pela banca, ok? Daí a importância de a gente saber como interpretar e como compreender o tema. Como utilizar adequadamente os textos motivadores? Há muitos alunos que têm dificuldade em utilizar adequadamente os textos motivadores. Será que eu posso utilizar as ideias presentes no texto motivadores? Será que um dado, uma informação que está lá, eu posso trazer do meu jeito e utilizar na minha redação? Será que de alguma forma os textos motivadores ajudam na construção da redação? Pessoal, o nome já diz, textos motivadores. Eles são apresentados pela banca justamente para quê? Para motivar vocês a escreverem. Como que eu faço para introduzir, para desenvolver e para concluir a redação? São perguntas que a gente vai responder hoje nessa nossa live. Como utilizar os argumentos para validar a tese da minha redação, do meu tema?
Como fazer a transição entre os parágrafos? Há muitos alunos que têm essa dificuldade de fazer a transição. Beleza, eu terminei um parágrafo, já é um avanço. Agora, como é que eu faço para fazer como é que eu faço a transição entre um parágrafo e outro, já que eu tenho que obedecer à meta-regra da repetição e à meta-regra da progressão? Ao mesmo tempo que a redação ela precisa progredir, mas ela precisa também fazer uma conexão com o parágrafo anterior, os parágrafos anteriores. Como utilizar adequadamente os elementos de coesão textual? Vamos lá, os elementos de adição e também, ademais, além disso, não só, mas também, tanto quanto. Como utilizar os elementos de conclusão, portanto, assim, dessa forma, logo, por isso, por conseguinte, os de explicação, pois, porquê, por quanto e por aí vai. Como é que a gente consegue conferir coerência ao texto? Ou seja, como é que seu texto tem unidade de sentido? Então, esses são os princípios básicos, aquilo que está na origem, na motivação primeira da sua redação. Então, como estruturar a redação, como estruturar o parágrafo, como diferenciar o tema da tese, como utilizar adequadamente as ideias presentes nos textos motivadores, é o que a gente vai discutir hoje nessa live, ok? Vamos lá? Vou pedir aqui o Samuel para ele colocar o material na descrição, tá? Tá no link aí da descrição. Ele disse que já colocou. Então, para quem quer ter acesso ao material, o material já está disponível aí na descrição. Pessoal, eu coloquei aqui mais uma vez a minha formação, né? Eu sou consultor legislativo na área de redação parlamentar, sou professor do IMP, preparatório para concursos e OAB, professor da Escola do Legislativo, preparando os servidores da Câmara, revisor de texto e advogado com especialização em Direito Administrativo. Pessoal, vamos ao que interessa? Vamos falar, então, da estrutura da dissertação argumentativa. Vamos começar aqui do básico, né? A gente está falando de uma questão principiológica, aquilo que está no começo, aquilo que está na origem, aquilo que é fundante, aquilo que é fundamental que você saiba. Então, um pouco de teoria com prática, a gente consegue entender isso. Então, vamos falar da estrutura da dissertação argumentativa. Vamos lá? Bom, você já sabe que a redação, a redação dissertativo-argumentativa, ela tem uma introdução, e aí vamos lá, pessoal. O que aparece na introdução? Na introdução, em regra, você apresenta o quê? Você apresenta a tese, o seu ponto de vista, né, a sua opinião e os tópicos, no mínimo 2, que você vai apresentar para roteirizar. Geralmente você faz também uma apresentação inicial, que a gente viu, que pode ser uma definição, pode ser uma declaração, pode ser uma interrogação, pode ser, a gente vai ver isso aqui de novo, as diversas maneiras de você iniciar, dar início a um parágrafo introdutório. Mas é importante que você saiba que na introdução tem que aparecer a sua tese, que é o ponto de vista, a sua opinião, e os tópicos para você já indicar qual o caminho que você vai percorrer na sua redação. Isso é fundamental e o examinador, importante que eu vou dizer, pessoal, como nós estamos falando de princípios, o examinador espera isso. O examinador, ele espera que na introdução você já apresente qual é a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre o tema posto, ok? Por isso que é importante nós aprendermos a compreender e interpretar adequadamente o texto, o tema, fazendo uma conexão com os textos motivadores, né? Depois você vai desenvolver a redação de desenvolvimento, você vai usar ali 2 ou 3 parágrafos para desenvolver a sua redação. Mas, professor Josué, o que eu vou utilizar? Primeiro, o que são argumentos? Argumentos são provas. Então, argumentos, eu coloquei aqui, é igual a provas. Mas exatamente o que são provas? É um exemplo. Então, você faz uma afirmação, aí você tem que trazer o quê, pessoal? Um exemplo, você tem que apresentar um fato do dia a dia, um dado estatístico, uma citação de uma autoridade sobre o assunto. Então, se você já apresentou na introdução a sua tese, ok? Contextualizou, podemos até colocar aqui, acrescentar para facilitar a vida de vocês, que muita gente tem dificuldade de já começar logo com a tese, né? Então, você pode apresentar aqui também, pessoal, uma contextualização, tá? Eu fico preocupado, assim, eu não gosto muito de falar para você contextualizar, porque às vezes o aluno acaba
fazendo um parágrafo bombado, um parágrafo introdutório bombado, faz uma contextualização muito forte, muito grande, muito prolixa, e você acaba prejudicando a sua redação e esquece de ir direto ao ponto. Mas é muito comum você fazer uma contextualização mínima, ok? Na sociedade, na moderna sociedade ou na sociedade contemporânea em que vivemos, é fundamental observar a situação da segurança pública no Brasil, entende? Então você pega esse ganchozinho, que é uma contextualização mínima. Em pleno século XXI, é um absurdo que ainda tenhamos que conviver com tanta falta de segurança, não só nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades brasileiras. Então, sempre você apresenta uma pequena contextualização. E então você contextualiza, apresenta a sua tese e os tópicos que você vai desenvolver. Ficou claro? Ficou, pessoal? Então, essa questão da contextualização eu não coloquei aqui de propósito, tá? Porque para você não correr o risco de o quê? De perder tempo na sua contextualização, fazer uma contextualização muito grande e acaba perdendo o foco que é o tema. Você tem que se ater ao tema, às palavras-chave do tema e bem como aos textos motivadores, porque os textos motivadores, eles são uns delimitadores da sua redação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Bom, vamos voltar aqui então para o desenvolvimento. Então, introdução mais desenvolvimento. Você já sabe que a introdução é um parágrafo de 3 a 5 linhas, ok? Os argumentos são provas. Então, sempre que você construir um parágrafo do desenvolvimento, você lembra que o parágrafo o parágrafo do desenvolvimento ele tem uma afirmação e ele precisa de ser confirmado. Mas, professor Josué, como é que eu vou confirmar a minha afirmação? Com exemplo, com um fato do dia a dia, ok? Com uma citação de autoridade e por aí vai, com um dado estatístico. Pessoal, importante, eu trouxe um caso para vocês aqui hoje. Eu gosto sempre de trazer os casos reais para vocês perceberem que a gente não está viajando. Então, esta semana que passou, eu fiz um recurso para quem fez o concurso do TJ do Pará. Fiz 2 recursos para 2 alunas. E aí, então, eu trouxe essa redação que eu fiz os recursos e vou mostrar para você onde é que a candidata, ela cometeu os equívocos. E importante, tá, pessoal? Uma das colocações do examinador do SEBRASP, quem fez o concurso para analista judiciário do TJ do Pará foi o SEBRASP. Ele queria justamente o quê? A exemplificação. Então, os examinadores exigem um exemplo, um dado estatístico, uma citação de autoridade, um fato do dia a dia. Você é obrigado a fazer isso no desenvolvimento, senão a sua redação ela fica o quê? Fraca em argumentação. Depois nós vamos para onde, pessoal? Eu já tenho a introdução, eu já tenho o desenvolvimento, o que que falta? A conclusão. E aí, então, você tem 4 opções para concluir. Você pode concluir na forma de um resumo, ok? Você pode resumir tudo que você apresentou ao longo do texto. Você pode apresentar uma proposta na conclusão, ok? Você pode apresentar uma intervenção e você pode apresentar uma recomendação, beleza? Então, o tema que apresenta em regra é o quê? É um tema polêmico, por exemplo, inteligência artificial, riscos e benefícios. Podemos falar sobre crise climática, a mudança de hábitos e o racismo ambiental. Nós podemos falar sobre o quê? A questão da liberação das drogas. Podemos falar sobre cotas em universidades e concursos. Podemos falar sobre a questão da redução da maioridade penal. Podemos falar da prisão perpétua. Então, há vários temas polêmicos. Em regra, os examinadores trazem esses temas para discutir, para que você discuta. Então, inteligência artificial é um tema polêmico. Por quê? Porque você tem benefícios, ok, mas você também tem muito risco, as profissões vão desaparecer, existe o problema da invasão de privacidade, ok? Existe o problema do controle, a falta de regulamentação, existem vantagens na inteligência artificial? Existe, mas existe também o quê? Existem riscos, então é um tema extremamente polêmico. Em relação, por exemplo, à crise climática, então a
crise climática, ela exige uma mudança de hábitos por parte da população. E existe um problema também do racismo ambiental. Por quê? Essas crises climáticas, esses grandes eventos extremos, eles prejudicam, sobretudo, quem, pessoal? A população vulnerável, os mais pobres, ok? Aqueles que vivem em situações, vivem em morros, vivem à beira do rio, são as populações ribeirinhas, né? Bom, já falei que na introdução você apresenta o quê? Uma tese clara, forte e objetiva. Né? Na introdução, 2 ou 3 tópicos que serão desenvolvidos ao longo do texto. A apresentação de argumentos, que são provas, fatos, exemplos, dados estatísticos, por aí vai. E os tipos de conclusão que a gente viu, que pode ser uma conclusão resumo, pode ser uma conclusão proposta, uma conclusão advertência, uma conclusão recomendação. Ficou claro, pessoal, sobre a questão da estrutura? Alguma dúvida? Se não, eu vou seguir. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida sobre a questão da estrutura, então é a introdução, mais o desenvolvimento, mais a conclusão. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui uma estrutura só para você se lembrar aqui, tá bom? Mais uma vez, eu vou insistir aqui nesse fato. Então, tá aqui a estrutura ainda, a importância de você observar o tema e fazer uma análise, uma compreensão correta do tema, ok? A introdução, que é a tese mais os tópicos, e o desenvolvimento, que são os argumentos, e a conclusão. Isso a gente já viu, ok? Bom, vamos falar sobre a questão do parágrafo, a estrutura do parágrafo. Pessoal, vocês têm dito que uma das dificuldades é estruturar um parágrafo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da estruturação do parágrafo. Como é que você estrutura o parágrafo? Ora, da mesma maneira que a redação ela tem que ter uma estrutura que a sustente, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, de acordo com a quantidade de tópicos que você vai desenvolver, e uma conclusão, que pode ser uma conclusão a resumo, uma conclusão proposta, uma conclusão intervenção ou uma recomendação. Vamos falar agora do parágrafo? Ora, pessoal, da mesma forma que a redação ela tem uma estrutura e você precisa respeitar essa estrutura, deixe-me dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Vocês sabiam que, por exemplo, quem for fazer o concurso do IDECAM, na prova do IDECAM, a parte estrutural da estrutura, só o fato de você construir a sua redação com equilíbrio, com parágrafos equilibrados e com uma estrutura adequada, você já ganha 5 pontos. Sabia disso? E detalhe, em todas as bancas, todas, absolutamente todas, IDECAM, FGV, Sesgran Rio, Quadrix, enfim, qualquer banca, ela vai valorizar a questão da estrutura. Então, pessoal, conhecer a estrutura e obedecer a estrutura é fundamental. Um outro aspecto que é levado em consideração é a estrutura do parágrafo. Como é que você estrutura adequadamente um parágrafo? Vamos lá? Da mesma forma que a redação no todo ela tem uma introdução onde você apresenta a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista, o parágrafo também tem que ter uma introdução. Só que agora, pessoal, nós não temos mais tese, porque a tese, a opinião, ela aparece onde? Ela aparece no parágrafo introdutório. Aqui você vai ter o tópico frasal, a ideia central, desenvolvendo o quê? Aqueles tópicos que você apresentou lá no início. Então, você vai fazer uma afirmação, ok? Você vai pegar aquele tópico, o tópico 1. Então, você vai pegar o tópico 1. Em relação a esse tópico 1, você vai fazer uma o quê? Uma afirmação. Ok, então você tem um tópico frasal, uma ideia central. Essa ideia central, ela vai gerar em torno do quê? Do tópico 1, ok? Depois você tem, ainda no parágrafo, na construção do parágrafo, você tem o quê? Você tem o desenvolvimento. Da mesma forma que a oração, a redação ela precisa de uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, e a conclusão ela é obrigatória na redação. No parágrafo, você também tem uma estrutura. Você tem uma introdução em que você vai apresentar uma ideia central, que a gente chama de tópico frasal, que é o que, pessoal? A afirmação do tópico que você vai desenvolver. No desenvolvimento, você vai apresentar as ideias secundárias. Mas, professor Josué, como é que eu vou apresentar essas ideias secundárias? Beleza. Então, você tem o tópico 1, que já é a sua afirmação, ok? Você vem na sequência
com desenvolvimento, que é o quê? As ideias secundárias, em que você vai confirmar a sua afirmação anterior. Mas, professor Josué, como é que eu confirmo? Ah, você vai detalhar. Então, você vai explicar, você vai detalhar e justificar o argumento, a sua afirmação. Você vai apresentar exemplificação, dados, fatos históricos, citações, exemplos, ok? Então, você vai ter um tópico frasal, que é a ideia central, em que você apresenta o quê? O argumento principal do tópico 1. E depois você pode concluir, que é o quê, pessoal? Lembrando mais uma vez que a conclusão ela é o quê? Eu sempre lembro isso para você não ficar preocupado. Ah, mas será que eu vou conseguir concluir? Não, não precisa, porque nenhuma banca exige que o seu parágrafo apresente uma conclusão. O que ele realmente quer que você faça é desenvolva o tópico, ok? Faça uma afirmação no parágrafo sobre o tópico que você vai desenvolver, o tópico que você já apresentou lá no parágrafo introdutório, e você então depois confirma essa afirmação do tópico frasal, que é o desenvolvimento do tópico 1. Mas como é que eu desenvolvo? Com explicações, com exemplificações, com citações de autoridades, com dados estatísticos e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos lá agora, vamos falar da diferença, pessoal, entre tema e tese. Vamos juntos aqui? Vamos falar agora da diferença entre o tema e a tese. Vamos lá. O que é o tema, hein, pessoal? O tema é o assunto geral proposto pela banca. Se a gente pegar o exemplo que está aqui, a prova real de uma candidata do concurso, o tema foi democracia e liberdade, o tema da redação que está aqui é democracia e liberdade na vida cotidiana. Esse foi o tema fornecido pela banca. Então, o tema é o assunto que o examinador trouxe. Então, democracia, esse é um assunto agora, tá? Acabou de ser cobrado na prova do TJ da Bahia, na prova de nível superior de analista judiciário. Eu trouxe aqui a redação da aluna, o recurso que eu fiz, ok? E a gente vai comentar, aproveitar para aprender, colocar isso na prática. Então, o que é o tema? O tema é o assunto. Ora, pessoal, de alguma maneira, o examinador delimita, porque se você for falar sobre democracia você vai escrever aí livros e mais livros. Se você for falar sobre liberdade no cotidiano, você vai escrever livros e mais livros. Então, se ele não delimitar, você vai ficar o quê? E o que ajuda essa delimitação? Justamente os textos motivadores, pessoal. Vocês vão ver aqui na prática dessa redação que acabou de ser cobrada pelo Sebrasp, do concurso do TJ do Pará, você vai ver justamente isso. Os textos motivadores, eles ajudam na delimitação, já que esse assunto, democracia e liberdade na vida cotidiana, é um assunto muito amplo. Tá, mas qual o recorte que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar isso? Democracia é um mundo, liberdade é outro mundo. Fazer a conexão entre os dois vão criar dois mundos. Então, o tema, pessoal, é o assunto fornecido pela banca, né? Então, o tema é o assunto fornecido pela banca. E aí algo que eu tenho chamado a atenção com muita frequência, qual é, pessoal? A importância de você compreender e interpretar adequadamente o tema. Por quê? Às vezes você só olha o tema e esquece de observar os textos motivadores. Então, o tema já faz uma delimitação do assunto. E os textos motivadores ajudam você a fazer o quê? Um recorte ainda mais pontual, mais específico, ok? E a tese? Bom, existe diferença, e a gente já falou sobre isso, entre tema e tese. O que é o tema, pessoal? É o assunto proposto pela banca. O que é a tese? A tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista a respeito do tema fornecido pela banca. Então, pelo amor de Deus, não confunda tema com tese. Não traga o tema como se fosse a sua tese. A tese é o que você pensa sobre o tema proposto pela banca. Então, no concurso do TJ do Pará é democracia e liberdade na vida cotidiana. O que você pensa sobre isso? Qual a sua ideia sobre democracia e sobre liberdade na vida cotidiana, ok? Então, eu coloquei aqui como exemplo
exemplo para ficar mais claro, porque com exemplo a gente acaba dando uma clareada, né? Então, o tema é o assunto geral proposto pela banca. Exemplo, desafios da inclusão social no Brasil. E a tese? A tese é a opinião defendida sobre o tema. Por exemplo, a falta de políticas públicas efetivas e integradas é o principal obstáculo à inclusão social no país. Consegue ver a diferença? Então, o tema, desafios da inclusão social no Brasil. Agora, qual a minha tese? A minha tese é a falta de políticas públicas efetivas e integradas é o principal obstáculo à inclusão social no país. Então, desafios da inclusão social. Veja que está no plural, né? Então, a falta de políticas públicas integradas e efetivas é o principal obstáculo. Por que o principal? Porque ele pediu para você colocar desafios. Veja que está no plural, ó. Se é desafio, se você citar só um desafio, você interpretou equivocadamente o tema. Por quê, pessoal? Porque ele colocou desafios. Significa que você tem que apresentar no mínimo quantos? Fala para mim. Se a banca colocou desafios, vamos anotar isso? Eu não queria, pessoal, que vocês perdessem ponto na hora da redação. Veja que está escrito assim, desafios. Se é desafios, no mínimo, você tem que apresentar quantos desafios? No mínimo 2. Significa dizer o quê? Que se você apresentar só um desafio, você vai ser o quê? Você vai ser penalizado. Josué, mas isso faz parte de quê? Faz parte da compreensão do tema. No mínimo, no mínimo 2 desafios, porque está no plural, ó. Desafios da inclusão. Então, qual é a tese? Qual é o tema? O tema é o assunto geral proposto pela banca. Desafios da inclusão social no Brasil. Qual é a tese? A tese é a opinião defendida sobre o tema. Qual é a sua opinião? Qual a sua tese? Qual o seu ponto de vista? A falta de políticas públicas efetivas e integradas é o principal obstáculo ou o principal desafio, se você quiser utilizar a própria palavra do examinador. A falta de políticas públicas efetivas e integradas, vou até colocar aqui, é o principal desafio. É o principal desafio à inclusão social no Brasil. Por quê? Porque você já traz até a palavra do examinador. Não tem nem como ele falar que você não entendeu. Então, ficou claro? Ficou, pessoal? Mais uma vez, nós estamos batendo aqui na tecla da distinção entre tema e tese, ok? Então, tema é o assunto fornecido pela banca, e aí vou colocar aqui a dica, tá? Qual é a dica? Acho que você já até sabe. Dica. Na introdução, utilize o quê? Você já até sabe o que eu vou escrever. O que eu vou escrever? Na introdução, vírgula. Utilize as o quê? Palavras-chave do tema. Para você não perder o foco. Para não perder o foco. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Bom, continuando. Pessoal, vamos falar agora sobre a importância dos textos motivadores, já que a gente está falando em princípios, em origem, aquilo que é inicial, aquilo que é fundante. Vamos falar agora, então, a gente trabalhou a estrutura, falamos da importância da estrutura, falamos da estrutura da redação em si, ok? Falamos da importância do parágrafo, em que você
apresenta no parágrafo do desenvolvimento, no parágrafo introdutório, você já sabe, né? Você pode, como eu disse anteriormente, você pode fazer o quê? Uma pequena contextualização, faz uma contextualização bem rápida, apresente a sua tese, o seu ponto de vista, a sua opinião e os tópicos que você vai desenvolver para você roteirizar, para você indicar para o examinador qual o caminho que você vai percorrer. Nos parágrafos subsequentes, você vai desenvolver os tópicos, 1, 2, 3 tópicos, de acordo com os tópicos que você apresentou lá no parágrafo introdutório, beleza? Então, nós falamos sobre isso. Bom, nos parágrafos do desenvolvimento, você vai apresentar o tópico e desenvolver. Agora falamos sobre a distinção entre tema, que é o assunto fornecido pela banca, e a tese, que é a sua opinião, e aí ficou a dica para você utilizar na introdução as palavras-chave do tema para você não perder o foco. Agora vamos falar da importância dos textos motivadores, tá? Pessoal, muitos alunos, e aí todas as vezes alguém questiona, professor Josué, eu posso utilizar as ideias do texto motivadores? Pessoal, o que eu tenho falado, e eu vou repetir, não pode copiar e não pode plagiar, mas você pode o quê, pessoal? Você pode parafrasear. Isso é uma determinação da banca, é isso que você precisa entender. Então, o examinador o examinador do Sebrasp coloca com todas as letras. É a partir dos textos motivadores, não é do seu texto. Veja que ele coloca assim, ó. Considerando os textos motivadores, escreva uma dissertação argumentativa em que você desenvolva os seguintes tópicos. Ele está dizendo, ó, considerando os textos motivadores, levando-se em consideração os textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo, em que você deverá desenvolver os seguintes tópicos. Em regra, vocês vão ver agora numa proposta do Sebrasp, ele apresenta os tópicos que você precisa desenvolver. Agora, as outras bancas não apresentam sempre. Eventualmente apresentam, mas não apresentam sempre. Agora, a característica do Sebrasp é apresentar os tópicos. Por quê, pessoal? Porque isso facilita a vida deles. Eles não precisam... No treinamento que eles dão, para quem vai corrigir a redação, fica muito mais fácil e fica mais objetiva a correção e fica muito mais fácil para o examinador não cometer erros na correção da redação, porque ele já sabe exatamente quais os tópicos que ele tem que corrigir, entendeu? Então isso é muito importante. Vamos lá. Textos motivadores. Os textos motivadores, eles servem para quê, pessoal? Para ajudar você a compreender o tema da redação e a delimitar o assunto. Então, o tema já traz uma delimitação. E os textos motivadores faz um outro recorte. Então, os textos motivadores, de alguma maneira, eles ajudam o quê? A delimitar o tema. Após ler os textos motivadores, anote as ideias principais e as palavras-chave. Depois, guarde-as um pouco e tente formular sua tese e seus argumentos usando apenas o que você internalizou. Vou ler de novo. Após ler os textos motivadores, anote as ideias principais, já falei isso várias vezes, e as palavras-chave para você não perder o foco. Depois, guarde-as um pouco e tente formular sua tese e seus argumentos usando o quê? Apenas aquilo que você internalizou. Relacione-os criticamente com a sua tese, ou seja, você tem que ter um posicionamento crítico. A tese é uma opinião sobre um tema polêmico, ok? Evite depender exclusivamente dos textos motivadores. Por isso, aqui, pessoal, na nossa mentoria Indiscussíveis para Concurso em 4 Pilares, a gente trabalha a parte de conhecimentos gerais e atualidades. Por quê? Traga o seu conhecimento de mundo a partir do seu repertório sociocultural. Por isso que você precisa estar o quê? Ligado, antenado em tudo que acontece no Brasil e no mundo.
você precisa, no mínimo, você precisa entrar na internet todo dia aí, fazer uma pesquisa rápida sobre o que está acontecendo. Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, Metrópolis, enfim, Globo, seja lá qual for o blog ou o jornal que você vai, mas precisa. Professor José, não tem tempo de assistir a jornal, mas você tem tempo de ler as notícias, pelo menos no início do dia e no fim do dia, ok? Utilize exemplos, dados estatísticos, autoridades no assunto, informações apresentadas nos textos do que? Motivadores. Eu vou escrever aqui, não pode, observação, dica. Dica. Não pode. De forma alguma. Não pode. De forma alguma. O que você não pode fazer de jeito nenhum? De forma alguma. Você não pode copiar trechos. Trechos do texto. Nem plagiar. Ok? Então é isso. Vamos lá agora. Pessoal, aí, bom, vista essa primeira parte, eu trouxe aqui uma situação real de uma prova, saiu o resultado na semana passada, ok? E aí eu fiz o recurso para a aluna e ela me autorizou a utilizar a redação dela, então eu pedi a autorização, eu fiz o recurso e pedi a autorização para eu utilizar a redação aqui para mostrar para vocês na prática, porque é muito fácil eu ficar aqui no gogó só falando, mas me mostra na prática como é que isso funciona? Será que a aluna fez uma leitura, será que a candidata fez uma leitura correta do tema e dos textos motivadores? Vamos ver então, pessoal. É um exemplo real de uma candidata que participou do concurso, então vamos lá. Exemplo real de candidata sobre o tema Democracia e Liberdade na Vida Cotidiana, Sebrasp 2025, ela valendo 10, ela tirou 7,34. Bom, aqui está dizendo o seguinte, vamos pegar as informações aqui, ó. O domínio do conteúdo, ao domínio do conteúdo será atribuído até 10 pontos, dos quais 0,50 será atribuído que é o quesito a apresentação. Sim, mas o que é a apresentação para o Sebrasp? É a questão da legibilidade, dos respeito às margens e indicação de parágrafos e a estrutura textual, a organização das ideias em um texto estruturado. Então, presta atenção, vou ler. A redação da prova discursiva ao domínio do conteúdo será atribuído 10 pontos, dos quais até 0,50 será atribuído ao quesito que? Apresentação, sim. Mas o que é a apresentação para o Sebrasp? Pessoal, a apresentação para o Sebrasp é o quê? Tem a ver com a questão da legibilidade, por isso que eu tenho insistido. Gente, a letra legível é fundamental e ela vai ser o quê? Ela vai ser considerada na correção. Então, a questão da letra que a pessoa consiga ler é fundamental. Então, o que ele vai levar em consideração aqui? Legibilidade. Ah, mas a minha letra trate de treinar, então. Legibilidade, margens. Pessoal, fala sério, você perder ponto por causa de margens, ok? E parágrafos. Você tem que fazer a indicação correta de parágrafos. Então, é isso que a banca leva em consideração, ok? E a outra coisa que ela leva em consideração é a estrutura textual, ok? A estrutura que eu acabei de falar para vocês, a estrutura textual. Mas o que é essa estrutura textual aqui, pessoal? É a organização das ideias do texto. Como é que você vai organizar as ideias? Essa estrutura textual tem a ver com o quê, pessoal? Com a organização das ideias. Todo mundo aí, numa boa? Vamos lá? Então, vamos ler aqui os textos motivadores, pessoal. Olha só. Aqui está dizendo o seguinte, vamos entender. Então, o tema qual é? Democracia e liberdade na vida cotidiana. Esse é o tema
da redação. Democracia e liberdade na vida cotidiana. Vamos lá. A imagem da democracia cotidiana, ó, já começou aqui, ó. A imagem da democracia cotidiana, ela é semelhante ao movimento de átomos. A física impede que eles se expandam para dentro uns dos outros, e sequer é possível que se toquem sem que se explodam. No entanto, porém, todavia, contudo, eles, os átomos, tampouco são capazes de governar seu ímpeto de expansão, sua vontade de potência. Assim, os átomos se espremem entre si, crescendo até o limite um do outro, cumprindo suas regras, há de se expandir e há de não invadir o espaço do outro. O que ele está querendo mostrar com isso? Que a democracia, ela exige que você cresça, mas que você respeite o outro. Na vida social, então veja que ele faz aqui uma ilustração. Entende o que é ilustração? Ilustração é você trazer um caso. Vamos ler de novo? Olha só, a imagem da democracia cotidiana, ela é semelhante ao movimento dos átomos. A física impede que eles se expandam para dentro um dos outros e sequer é possível que se toquem sem que se explodam. No entanto, eles tampouco são capazes de governar seu ímpeto de expansão, sua vontade de potência. Assim, para concluir, né? Os átomos, assim, os átomos se espremem entre si, crescendo até o limite um do outro, cumprindo duas regras. 2 pontos me explica. Há de se expandir e há de não invadir o espaço do outro. Na vida social, a mesma dinâmica está dada em todos os lugares em que os encontros são inevitáveis. Tudo acontece no profundo das relações, as pequenas e das grandes, que determinam o quê? A dinâmica da convivência. Então, qual a regra de convivência? Você cresce, mas você respeita o espaço do outro. Essa é a ideia. Mas, professor Josué, eu posso utilizar essa ideia? Você deve utilizar essa ideia. Pelo amor de Deus, essa ideia deve ser utilizada. Você não vai usar a ideia do átomo, porque senão você vai plagiar. Mas a ideia de que a democracia, ela pressupõe que você cresça, mas que você não invada o espaço do outro. Essa é a ideia do primeiro texto, ora. Então, ele trouxe aqui uma ilustração, ok? Ele trouxe aqui uma ilustração para mostrar o quê, pessoal? Qual a ideia? A ideia é: você pode, na democracia, você cresce, mas você respeita o espaço do outro, mas respeita o outro. Como você vai escrever isso? É do seu jeito, você vai escrever do seu jeito. Ok? Você vai escrever do jeito que você quiser. Eu estou colocando aqui do meu jeito, é o jeito que eu escreveria. Agora, você escreve do seu jeito. Tudo bem? Respeita, cresce mais, respeita o outro, o espaço do outro, ok? Agora, vamos ler o outro texto? Você certamente, esse é o texto 1. Vamos ao texto 2. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aí numa boa? Vamos lá? Você certamente conhece aquele ditado, ó, ele traz o quê? Algo que todo mundo conhece. Muita gente acha que não pode usar o ditado. Se ele estiver bem empregado, né? A minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Você já pensou a respeito de que a sua liberdade, ela vai até onde vai a liberdade do outro? Será que essa liberdade que termina na liberdade do outro é de fato uma verdadeira liberdade? Então, isso é liberdade? Ora, se eu estou limitado pelo espaço do outro, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Se a minha liberdade ela tem limite, isso é liberdade? Ou seja, a liberdade, em outras palavras, qual é a ideia aqui, pessoal, desse texto? A ideia do texto é que a liberdade ela não é o quê? Absoluta. Essa é que é a ideia do texto. A ideia do texto aqui é a liberdade ela é o quê, pessoal? Ela é relativa. A minha liberdade, ela só vai
até onde. Você concorda com isso? Se você discorda, você avisa, você tem que provar que você discorda. Não, Josué, eu concordo. Eu acho que numa democracia, a minha liberdade ela está delimitada pela liberdade do outro. Se eu for utilizar da minha liberdade para invadir o espaço do outro, isso já não é mais liberdade. Ou eu vou, numa democracia, a minha liberdade ela não tem que ter limite. Ela tem que ser absoluta. Não interessa o espaço do outro. Eu posso fazer o que eu quiser e não estou limitado pelo outro. É uma pergunta, mas aqui eu entendo que a liberdade ela é o quê? Relativa. Bom, agora mais um texto. Vamos lá. O que diz esse outro texto, pessoal? Nós estamos trabalhando o quê? O tema e os textos para você entender. Eu quero aplicar o que eu acabei de explicar, porque não adianta ficar aqui falando e você na prática, tá, Josué, beleza, mas na prática isso acontece como, pessoal? Para mim é assim, é teoria e prática, teoria e prática. Afinal de contas, aqui na nossa mentoria a gente trabalha em 4 pilares, né? Vocês já sabem quais são os pilares. A nossa mentoria é uma mentoria em discursivas em 4 pilares. Por quê? Porque eu percebi que existe um vácuo nesses cursos que são oferecidos por aí. Então, por isso que a gente trabalha o primeiro pilar, que é a parte o quê? De conhecimentos gerais e atualidades, para você ter um repertório sociocultural, para você poder escrever um texto. Depois, o segundo pilar é a parte de compreensão e interpretação do tema. Se você interpreta equivocadamente o tema, você foge do tema e você é eliminado do concurso. Depois, o terceiro pilar é essa parte teórica. Nós estamos falando aqui de princípios básicos e o exercício da redação, que é com você, lógico. E depois, o quarto pilar, que é o quê? A gramática aplicada ao texto. E olha para vocês verem. Então, quem vai fazer a prova do bombeiro, por exemplo, sobre a responsabilidade do IDECAN, a parte de português, a gramática, vale 50 pontos. Quem vai fazer o CNU segunda etapa, a parte de português vale 50 pontos para nível superior e 100 pontos para nível médio. Olha que situação. Então, eu não posso, na minha mentoria para concursos, para discursivas, eu não posso negligenciar o conhecimento gramatical. Veja que na prova do CNU, no CNU 1, a redação valia 50%, a gramática. Agora, na segunda edição do CNU, para a prova de nível superior, vale 50%, e a parte gramatical. E a prova de nível médio vale 100%. Então, por isso que aqui na nossa mentoria a gente trabalha em 4 pilares. Há 4 linhas de sustentação para você arrebentar e tirar a nota máxima na redação. Quais são esses pilares? A parte de conhecimentos gerais e atualidades sobre os temas aí quentíssimos, ok? Os temas contemporâneos, Brasil e mundo. Depois, o outro pilar é a parte de compreensão e interpretação do tema proposto pela banca. Há muita gente que não sabe interpretar corretamente o tema, ok? Depois nós temos aí fazendo a conexão com os textos motivadores, ok? A gente pode tirar ideias dos textos motivadores. Depois, a parte teórica e prática da redação, teoria agregada ligada à prática e a gramática aplicada ao seu texto, como eu vou mostrar aqui hoje. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Então, ao final do filme, Antônio Cândido, anotações finais, o diretor Eduardo Scorel coloca na tela o Antônio Cândido vivo e falante em depoimento gravado em 95. Agora, na chave oposta ao silêncio das palavras escritas, Cândido registra em registro pleno e vigoroso de viva voz, afirma que, se tivéssemos que escolher entre a liberdade e a igualdade, deveríamos escolher a igualdade. Por quê? A liberdade é sempre a minha liberdade e a igualdade é por definição de todos. Havendo opção entre liberdade e igualdade, eu faço opção pela igualdade. Então, qual é a ideia que você pode tirar aqui do segundo texto para ajudar na delimitação do tema? É a ideia de que ele está falando aqui que entre a liberdade e a igualdade, entre a liberdade e a igualdade, ele fica com o quê, pessoal? Com a igualdade. Por quê? Porque a igualdade ela tem um caráter o quê? Universal. Enquanto a liberdade ela é individual, de cada indivíduo, a igualdade ela tem um caráter social, ela tem um caráter o quê? Universal. Você concorda com isso? Ótimo. Pessoal, então vamos lá. Olha o que o examinador vai colocar aqui.
Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Todo mundo está acompanhando numa boa? Considerando os fragmentos dos textos precedentes, que tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: democracia e liberdade na vida cotidiana. Em seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Primeiro, opine a respeito da máxima segundo a qual a liberdade de um termina onde começa a do outro, articulando argumentos que respaldem seu posicionamento. Opine, olha que é a palavra, pessoal. Opinar não é a tese? Opine. Opine. Qual é a sua opinião? Opine a respeito da máxima. Você concorda? Você discorda? É meio termo? Você concorda por um lado e discorda por outro? Se por um lado você acha que a liberdade ela é relativa, por outro ela tem que ser absoluta? Então, eu concordo em parte, eu discordo totalmente? Então, opine. Veja, se você fizer outra coisa que não seja opinar, você não entendeu o que o examinador está mandando. Ele está dizendo, opine, dê a sua opinião a respeito da máxima segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, articulando argumentos que respaldem o seu posicionamento. Então você tem que apresentar argumentos. O que são argumentos? São provas. Agora, vamos lá. No outro, o que ele quer, pessoal? No outro, ele quer que você discorra sobre a relação entre democracia e liberdade nas sociedades modernas. Não é do Brasil, não. Nas sociedades modernas, fornecendo pelo menos um exemplo da vida cotidiana que ilustra um exemplo, pelo menos um. Então, vamos lá. Você vai discorrer, agora não é mais para opinar. Agora você vai discorrer. Pessoal, olha como é importante interpretar. Agora discorra, fale sobre, ok? Agora discorra sobre a democracia e liberdade nas sociedades, não é no Brasil, nas sociedades modernas, fornecendo pelo menos um exemplo, pelo menos um exemplo, ok, pessoal? Então, vamos lá, todo mundo? Vocês entenderam o tema? O tema é democracia e liberdade na vida cotidiana. Ele não se restringiu ao Brasil. Esse tema ele é aberto. Não é para você falar sobre democracia no Brasil, nem liberdade no Brasil. Ela está aberta. Se você citar o Brasil, você vai citar o Brasil como exemplo, apenas isso. Mas não é para você focar no Brasil. Por quê? Porque a banca não está colocando isso, ok? Então é democracia e liberdade na vida cotidiana, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, na Rússia, na China, onde você quiser. Agora, você não pode restringir ao Brasil, porque ele não restringiu, ok? Você pode dar o Brasil como exemplo, você pode dar a China como exemplo, você pode citar os Estados Unidos como exemplo, ok? Pessoal, então nós já entendemos o tema, ok? Sabemos qual a diferença entre tema e tese, sabemos a importância dos textos motivadores, tiramos as ideias, sabemos o que o examinador quer. É para você desenvolver dois tópicos. Primeiro, é para você opinar a respeito da máxima segundo a qual a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro, articulando argumentos, exemplos, provas, dados estatísticos, fatos do dia a dia, que respaldem o seu posicionamento. E depois você discorra sobre a relação entre democracia e liberdade nas sociedades modernas, fornecendo pelo menos um exemplo da vida cotidiana que ilustre essa relação. Se você entendeu isso, agora a gente vai fazer um intervalo nesse bloco e eu volto para corrigir a redação, para mostrar para vocês a redação da aluna, uma redação real em que valendo 10 ela tirou 7,34. Eu vou mostrar a vocês por que ela tirou 7,34. Não saia daí porque eu volto já! Fala galera, tudo beleza? Já estamos de volta na nossa live de hoje, redação nos concursos, princípios básicos. Esse é o assunto da nossa live de hoje, então nós estamos mostrando para vocês aí a relevância dos princípios, né?
Então, a redação nos concursos, princípios básicos, nós estamos discutindo aqui como estruturar a redação, como estruturar o parágrafo, como você diferenciar tema de tese, como utilizar adequadamente os textos motivadores, como você introduzir, desenvolver e concluir a redação, como utilizar os argumentos para validar a sua tese, como fazer a transição entre os parágrafos, como utilizar adequadamente os elementos de coesão textual, como conferir coerência ao texto. Pessoal, então, olha só, eu queria compartilhar com vocês, a gente acaba formando uma comunidade e hoje é um dia, foi um dia de muita alegria, porque eu sou redator parlamentar, como eu já disse para vocês, sou consultor legislativo na área de redação parlamentar e fui chefe por quase 10 anos da unidade da consultoria legislativa, da unidade de saúde, educação, cultura e direitos humanos, onde eu fazia a revisão do trabalho de todos os colegas consultores, né? Somos 22 consultores na unidade, e eu fazia então a revisão de todos os trabalhos feitos pelos colegas na área de saúde, educação, direitos humanos, saúde, educação, direitos humanos e cidadania. E hoje eu fiquei muito feliz porque eles fizeram um almoço para mim de agradecimento pelos quase 10 anos em que eu fui chefe deles, e eles fizeram então um agradecimento que eu queria compartilhar com vocês, porque é um momento de extrema alegria. Eles fizeram o seguinte aqui, eu vou ler, depois eu mostro para vocês aqui a placa que eles me deram, aqui muito chique, ó, tudo lindo, tá assim. Ao querido colega, professor e amigo Josué Alves da Silva, nossa profunda gratidão e reconhecimento pelo carinho e competência com que sua generosa presença na chefia da Unidade de Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos nos liderou e por todo o aprendizado que seu exemplo de integridade nos legou, sempre a combater o bom combate e a celebrar o fascínio da vida. Das e dos colegas, mais que isso, fãs da Unidade de Saúde, Educação e Cultura da Consultoria Legislativa da Câmara, Brasília, outubro de 2025. Então, eu recebi essa homenagem hoje e eu queria muito compartilhar com vocês essa homenagem. Eu fiquei emocionado com a homenagem dos colegas da Unidade de Saúde, Educação e Cultura da Consultoria Legislativa da Câmara, em que eles fizeram essa homenagem. Então eu quis trazer aqui para vocês e compartilhar com vocês um momento de alegria. Durante quase 10 anos eu estive à frente dessa unidade como chefe desses consultores e hoje eu entreguei o cargo, né? O cargo a pedido e coloquei outra pessoa, indiquei outra pessoa para assumir lá o meu lugar. Eu continuo nessa unidade trabalhando, escrevendo os pareceres, estudos, notas técnicas, minutas de requerimento para os deputados, mas não mais agora como chefe. Continuo como revisor de texto, fazendo a revisão de texto dos colegas e escrevendo o dia inteiro, que é a minha profissão. Então, eu queria compartilhar com vocês esse momento que eu fiquei emocionado, né? Bom, mas vamos aqui, pessoal, voltando aqui para a nossa parte prática, né? Eu queria só compartilhar porque às vezes a gente compartilha tristeza, mas também vale a pena a gente compartilhar alegria, né? Então, a palavra de Deus diz assim: chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. Então, vocês choraram comigo com a doença da minha esposa aqui. A outra notícia boa, tá? Vocês sabem que a minha esposa teve câncer, Renata, e aí durante 1 ano e 2 meses a gente lutou, batalhou contra essa doença, e na sexta-feira da semana passada foi a última imunoterapia dela e houve resposta completa para o tratamento de câncer da minha esposa, da Renata. Então ela está curada, está liberta, e eu quero agradecer aqui também publicamente, tá? As orações de vocês, a energia positiva, o carinho de vocês ao longo desse tempo. Foi 1 ano e 2 meses de muita luta, né? Ela fez várias sessões de quimioterapia, várias sessões de imunoterapia, depois ela fez a cirurgia do seio esquerdo, depois 15 sessões de radioterapia e mais 17 sessões de imunoterapia. E aí, na sexta-feira da semana passada, ela fez a última sessão e aí já com resposta completa, tida como curada. Tem que fazer aquele acompanhamento, todo mundo sabe,
porque em função dessa doença, mas essa é a notícia boa também que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então é um dia de muita alegria, né? Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, vou ler agora a redação da colega que autorizou que eu utilizasse a redação dela. A gente já viu o tema, ok? A gente já viu. Eu fiz a transcrição, pessoal, para facilitar, tá? Se você quiser ler aqui, eu vou ler a redação dela para você saber que é real, né? Eu não estou aqui para mentir, mas eu fiz a transcrição para facilitar e vou mostrar quais foram os equívocos que ela cometeu e quais foram também os pontos positivos, lógico, e os pontos negativos. Por que que, valendo 10, ela tirou 7,34? Vamos lá? Então, exemplo real de candidato sobre o tema Democracia e Liberdade na Vida Cotidiana, uma prova do Sebrasp 2025, valendo 10, ela tirou 7,34. A democracia é uma forma de governo baseada em alguns princípios, como igualdade, liberdade, dignidade, respeito, dentre outros. Então, ela já começou o quê? Fazendo uma afirmação, que é o que, pessoal? Aquela contextualização que eu me referi. Ratificada no Brasil a partir da Constituição Federal de 88, a democracia proporciona a reflexão sobre o conceito de liberdade e sua repercussão nas sociedades modernas. Beleza, veja que ela não falou de Brasil, não falou de nada, só citou a Constituição Federal. A liberdade, bom, agora vai trabalhar a liberdade. A liberdade ela pode ser entendida como um confronto de direitos e deveres que acontece nas dinâmicas da convivência, ou seja, a partir do momento em que a democracia proporciona a liberdade de escolhas, ela também reflete que os indivíduos devem ter respeito pela liberdade de escolha do outro. Portanto, respeitar o direito de liberdade do indivíduo é um dos deveres dos cidadãos, ratificando a máxima segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro. Veja que ela utilizou o texto da banca e ela não foi punida. Ela não foi punida por isso. Ela foi punida aqui nesse quesito, por quê? Porque faltou mais argumentos. Porque ele disse o quê? Vocês lembram da afirmação dele? A afirmação é: opine a respeito e apresente argumentos. O que ela falhou aqui, pessoal? Ela falhou na argumentação. Então, a liberdade pode ser entendida como um confronto de direitos e deveres que acontece nas dinâmicas da convivência. Ou seja, a partir do momento em que a democracia proporciona a liberdade de escolhas, ela também reflete que os indivíduos devem ter respeito pela liberdade de escolha do outro. Portanto, respeitar o direito de liberdade do indivíduo é um dos deveres dos cidadãos, ratificando a máxima segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro. Por que ela não tirou a nota máxima aqui, pessoal? Sabe quanto que ela tirou aqui? Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, então aqui é a introdução, ok? Aqui um parágrafo do desenvolvimento. Aqui o outro parágrafo do desenvolvimento. E aqui a conclusão. Por que ela tirou, segundo a FGV, por que ela tirou, valendo 4,75, ela tirou 3, FGV não, perdão. Por que, de acordo com o Sebrasp, por que valendo 4,75, por que ela tirou, 3,56? Sabe por quê, pessoal? Qual foi a falha dela aqui? Ela não apresentou um exemplo, ela não apresentou um dado estatístico, ela não apresentou um fato do dia a dia, ela não apresentou uma autoridade, nada. Se ela tivesse dado um exemplo, ela teria tirado, porque o texto está muito bem escrito, mas ela não deu um exemplo, ela não apresentou um dado estatístico, ela não citou uma autoridade no assunto e não trouxe um fato do dia a dia. A ausência desses argumentos, então o quê? Valendo 4,75, ela tirou 3,56, porque ela escreve muito bem, mas a falha dela foi qual? Não apresentou, faltou argumento. Faltou argumento, beleza? Então, olha só.
Agora vamos ao outro. Nas sociedades modernas, aí faltou uma vírgula aqui, ó. O examinador tirou o ponto dela porque faltou uma vírgula. Adjunta adverbial de grande extensão, a vírgula é o quê, pessoal? Já falei isso mais de 1000 vezes. A vírgula ela é obrigatória. Nas sociedades modernas, beleza. Veja que o examinador utilizou sociedade moderna. Foi exatamente a expressão que o examinador usou. Nas sociedades modernas, a relação entre democracia e liberdade tem um caráter tênue. Beleza, essa é o quê? Esse é o tópico frasal. Nas sociedades modernas, a relação entre democracia e liberdade tem um caráter tênue. Ela tem que fazer o quê? Provar que tem esse caráter tênue e dar pelo menos um exemplo. Se ela não der um exemplo, o examinador vai punir de novo. Visto que a sociedade atual apresenta como característica o individualismo refletindo nas relações de convivência em um mundo globalizado de redes sociais através do suporte da internet. Nessas relações, como exemplo de vida cotidiana, percebe-se que a liberdade está mais ligada à forma como cada indivíduo enxerga o mundo, opinando por vezes de forma desrespeitosa ao invés de respeitar o direito à escolha do outro. De novo, o que aconteceu, pessoal, e aqui o examinador foi muito claro. O examinador disse que tinha que dar pelo menos um exemplo. Então, valendo 4,75, ela tirou 3,56. Por que ela tirou 3,56? Porque ela não deu o exemplo. E o examinador determinou que desse o exemplo. Vamos ler lá? Olha o que está escrito aqui, ó. Discorra sobre a relação entre democracia e liberdade nas sociedades modernas, fornecendo pelo menos um exemplo. Pelo menos um exemplo. Ela não deu nenhum exemplo. Tinha que dar um exemplo real. Como ela não deu nenhum exemplo, então, ela foi punida. O examinador, então, deu 3,56. Para concluir, vamos concluir, então? Portanto, fortalecer os princípios da Carta Magna é com letra maiúscula, tá? Ela deu sorte que o examinador não pontuou. Da Carta Magna brasileira, utilizando variadas searas de discussão, como a própria mídia social, escolas, fóruns, debates sobre os direitos e deveres dos cidadãos, torna-se imperativa em uma sociedade que apresenta uma liquidez nas relações sociais. Né? A gente fala da sociedade líquida, em que a sociedade líquida lá do Bauman, em que as relações são muito frouxas, muito fracas, né? Bom, pessoal, vamos lá. Então, as palavras-chave você vai tirar de onde? Não tem nada que inventar. Tanto as palavras-chave quanto as ideias, além das ideias que vocês têm, as palavras-chave você tira do próprio, o que a própria banca está pedindo. Então, se ela falou sociedade moderna, você coloca sociedade moderna. Então, olha aqui os tópicos, ó, o que ela diz. Opine a respeito da liberdade, segundo a qual a liberdade do indivíduo termina onde começa a do outro, articulando argumentos que respaldem o seu posicionamento. Então, você tem que trazer um exemplo, um fato do dia a dia, uma autoridade no assunto, para o quê? Para mostrar, para validar o seu posicionamento, a sua tese. Por isso que ele falou assim, opine, e depois você tem que discorrer sobre a relação entre democracia e liberdade, e você tem nas sociedades modernas, fornecendo pelo menos um exemplo da vida cotidiana. Você teria que dar um exemplo real da vida cotidiana, ok? Agora, vamos aqui, pessoal, ela tirou então, uma redação. Eu tenho autorização para utilizar. No segundo tópico, então, o primeiro, opinião a respeito da máxima segundo a qual a liberdade de um termina do outro, tirou 5,6. E relação entre liberdade e democracia, valendo 4,75, e exemplificação, ela também tirou 3,56. Aí cometeu alguns erros de português, somando tudo, ela tirou 7,34. Eu fiz o recurso, vou mostrar para vocês quais foram os erros cometidos. Já falei, né, da parte, a parte argumentativa, faltaram os exemplos. De qualquer maneira, eu estou tentando convencer o examinador de que ela exemplificou, ainda que a gente sabe por que ele não deu a nota. Vamos lá, pessoal, eu transcrevi aqui a redação para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Transcrição da redação com identificação dos erros cometidos, ok? Vamos lá. A democracia é uma forma de governo baseada em alguns princípios como, igualdade, liberdade, dignidade e respeito. Então, isso aqui é o quê? É uma contextualização.
A democracia é uma forma de governo baseada em alguns princípios, como igualdade, veja, a vírgula antes do como, 2 pontos, para anunciar uma enumeração, é assim que se escreve, entre outros, ok. Ratificada no Brasil a partir da Constituição de 88, a democracia proporciona reflexão sobre o conceito de liberdade e sua repercussão nas sociedades modernas. Exatamente o quê? O que ele pediu lá, que era para falar, para discorrer, para opinar sobre a máxima da liberdade e para discorrer sobre a relação entre democracia e liberdade. Por isso que ela já trouxe aqui no texto. Aí vem, a liberdade pode ser entendida como um conjunto de direitos e deveres. Isso aqui é o tópico frasal. Ó. A liberdade pode ser entendida como um conjunto de direitos e deveres que acontece nas dinâmicas da convivência. Ou seja, a partir do momento em que a democracia proporciona a liberdade de escolhas, ela também reflete que os indivíduos devem ter respeito pela liberdade da escolha do outro. Portanto, pessoal, o examinador marcou um erro no portanto. Presta atenção. Quando, portanto, iniciar uma oração, ele não pode ficar entre vírgulas. Ou você coloca só vírgula antes do portanto, ou você coloca ponto e vírgula, ou você coloca ponto seguido de vírgula. Mas ela pontuou colocando portanto entre vírgulas. O examinador marcou um erro e está errado mesmo. Aí continua. Respeitar o direito da liberdade do indivíduo é um dos deveres dos cidadãos, ratificando a máxima segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro. Nas sociedades modernas, o que ela fez? Ela não colocou vírgula. O examinador marcou um erro de morfossintaxe aqui porque faltou vírgula. Mas, professor Josué, qual a justificativa para a ausência de vírgula? Para colocar vírgula, adjunto adverbial deslocado de grande extensão. A relação entre democracia e liberdade tem um caráter tênue, visto que a sociedade atual apresenta como característico o individualismo, refletindo nas relações de convivência em um mundo globalizado de redes sociais através do suporte da internet. Como exemplo da vida cotidiana, aí eu tentei convencer o examinador que ela deu um exemplo, mas eu sei que não deu. Percebe-se que a liberdade está mais ligada a, aí faltou a crase. O que é ligada a, com a forma, faltou uma crase aqui, que cada indivíduo enxerga o mundo, opinando por vezes de forma desrespeitosa, ao invés de respeitar o direito da escolha do outro. Para concluir, portanto, fortalecer os princípios da Carta Magna brasileira, pessoal, o examinador não marcou, mas ela errou aqui na Carta Magna, viu? Ela tem que ser escrita com letra maiúscula, porque é a Constituição brasileira. Não corra esse risco. Então, portanto, fortalecer os princípios da Carta Magna brasileira, utilizando variadas esferas em discussão. Veja, aqui em cima ela escreveu discussão certo, mas aqui é repercussão certo, mas discussão ela colocou um R, o examinador marcou um erro de ortografia, está errado mesmo, tá? Não é discursão, não existe R seguido de SS, não existe. Antes de SS você nunca coloca R, é discussão. Como a própria mídia social, escolas, fóruns de debate sobre, aí colocou uma vírgula, não pode, debate sobre, complemento e adjunta adnominal, substantivo e complemento nominal, tirou, ela colocou uma vírgula aqui, deveria ser sem. Os direitos e deveres do cidadão torna-se imperativo em uma sociedade que apresenta uma liquidez nas relações sociais. Pessoal, então, ela cometeu esses erros, né? Um erro no emprego do portanto. Então, antes do portanto, do logo, do contudo, todavia, se estiver iniciando a oração, ou você coloca só uma vírgula, ou você coloca ponto e vírgula seguido de vírgula, ou ponto seguido de vírgula. Letra maiúscula, lógico. Nas sociedades modernas, adjunta adverbial de grande extensão deslocada, você tem que usar a vírgula, tá certo? Aqui, ligada à forma, o que é ligada a, com a da forma, crase é obrigatória. Se você tiver em dúvida na hora da prova, o que você faz? Substitui a palavra feminina por uma masculina. Se apareceu ao, é porque a crase é obrigatória. Debates sobre os direitos, o nome e o complemento nominal, ou o nome ou a adjunta adnominal, são inseparáveis, não posso colocar vírgula. E discursão, não existe esse R. O certo é discussão, ok? Agora, pessoal, eu reescrevi na forma de nota máxima. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe para vocês aqui uma proposta de exemplo real, agora reescrita a partir da redação da aluna, agora com nota máxima. Vamos lá? Introdução. A democracia, consolidada no Brasil pela Constituição de 88, constitui um sistema político baseado em princípios essenciais, tais como liberdade, igualdade e dignidade. Contudo, ó a pontuação do contudo, ó.
A convivência democrática não se sustenta apenas em direitos, mas também em deveres que orientam as relações sociais. Nesse contexto, é necessário refletir sobre duas dimensões. A máxima, segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, e a relação entre democracia e liberdade no cotidiano das sociedades modernas. O que eu fiz? Eu trouxe os dois tópicos, como eu disse para vocês, para o parágrafo introdutório. Então, olha só como ficou. A democracia, consolidada no Brasil pela Constituição Federal de 88, Constituição Federal com letra maiúscula, hein? Constitui um sistema político baseado em princípios essenciais, tais como liberdade, igualdade e dignidade. Contudo, a convivência democrática não se sustenta apenas em direitos, mas também em deveres ou obrigações, né, que orientam as relações sociais. Nesse contexto, é necessário refletir sobre duas dimensões. Quais? Adivinha? A máxima, segundo a qual a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, e a relação entre democracia e liberdade das sociedades modernas. Agora, vamos trabalhar o primeiro tópico, pessoal. Desenvolvimento, tópico 1, a máxima da liberdade individual. Vamos lá. De início, olha aqui, ó, o elemento de coesão textual para marcar a continuidade do texto. De início, a máxima que afirma que a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, traduz a essência da vida em sociedade. Isso porque a convivência social exige um equilíbrio entre direitos individuais e coletivos. Como destacou Rousseau em O Contrato Social, a verdadeira liberdade, ela consiste em obedecer a leis que o próprio povo estabeleceu, de forma a garantir igualdade e respeito recíprocos. Além disso, ademais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reforça que o exercício da liberdade deve estar subordinado ao respeito aos direitos alheios. Para concluir, dessa forma, percebe-se que a liberdade irrestrita pode gerar abusos como discursos de ódio, intolerância e conflitos, o que confirma a necessidade de limitar a autonomia individual para assegurar a convivência democrática. De início, a máxima que afirma que a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, traduz a essência da vida em sociedade. Isso porque a convivência social exige um equilíbrio entre direitos individuais e direitos coletivos. Como destacou Rousseau em O Contrato Social, ó, citação de autoridade. Então vamos lá, ó. Isso é argumento, ó. Citação de autoridade. Aí continua, a verdadeira liberdade consiste em obedecer a leis que o próprio povo estabeleceu, de forma a garantir igualdade e respeito recíprocos. Além disso, ademais, a Declaração Universal, outro argumento, ó. A Declaração Universal DUDH de 48 reforça que o exercício da liberdade deve estar subordinado ao respeito aos direitos alheios. Dessa forma, percebe-se que a liberdade irrestrita, ela pode gerar abusos, como, por exemplo, discursos de ódio, a gente vê isso todo dia, intolerância, a gente vê isso todo dia, conflitos, o que confirma a necessidade de limitar a autonomia individual para assegurar a convivência, o quê, pessoal? Democrática. Então, nós temos o quê? Dois argumentos. O argumento da DUDH e o argumento do contrato social do Rousseau. Agora, olha só, quais são os... Vamos marcar aqui, pessoal, para ficar claro para vocês, os elementos de coesão textual. Então, vamos lá. Aqui eu usei o contudo, ó. Contudo, a convivência democrática não se sustenta em direitos, não só, mas também... Aqui, nesse contexto, é necessário refletir sobre duas dimensões. Depois, de início, a máxima que afirma isso, não sei o quê. Isso porque a convivência social exige equilíbrio entre direitos, como destacou Rousseau, em O Contrato Social, a verdadeira liberdade consiste em obedecer às leis que o próprio povo estabeleceu, de forma a
garantir igualdade e respeito recíproco. Ademais, além disso, a Declaração Universal dos Direitos reforça que o exercício da liberdade deve estar subordinado ao respeito dessa forma. Percebe-se que a liberdade restrita pode gerar abusos como discursos de ódio, intolerância e conflitos, o que confirma a necessidade de limitar. Veja quantos elementos de coesão textual foi empregado nesse parágrafo. Agora vamos ao outro, que é o tópico 2. O tópico 2, desenvolvimento do tópico 2, democracia e liberdade nas sociedades modernas. Além disso, nas sociedades contemporâneas ou modernas, vírgula, a relação entre democracia e liberdade é cada vez mais complexa. Veja, você já vai direto ao que ele quer. Além disso, nas sociedades contemporâneas, a relação entre democracia e liberdade é cada vez mais complexa. O que é isso, pessoal? É o tópico frasal. Tem que ter o tópico frasal. Isso aqui é o tópico frasal. Vamos desenvolver essa ideia de que a relação entre democracia é cada vez mais complexa? Vamos desenvolver isso? Olha só. Isso se deve, sobretudo, ao avanço das tecnologias digitais e à difusão das redes sociais. Aproveitando a ideia dela lá, que ampliaram os canais de participação e de expressão individual. De acordo com o relatório digital de 2024, o Air Social, mais de 5 bilhões de pessoas utilizam redes sociais diariamente. Fato que, ao mesmo tempo em que fortalece a voz do cidadão, potencializa situações de intolerância, desinformação e desrespeito a outro. Em outras palavras, muitos indivíduos confundem liberdade de expressão com direito de ofender, fato que fragiliza a democracia e intensifica o individualismo com relações sociais frágeis e efêmeras, características que se refletem o quê? Na forma como a cidadania é exercida. Então tá aqui o exemplo, ó. O relatório digital, o Air Social, mais de 5 bilhões de pessoas utilizam redes diariamente. Então, um exemplo real. Vamos concluir? Portanto, a liberdade somente se efetiva quando vinculada ao respeito pelo outro, constituindo elemento indispensável da vida democrática. Do mesmo modo, a relação entre democracia e liberdade, embora ameaçada pelo individualismo e pelo uso irresponsável das redes, pode ser fortalecida o quê? Mediante a valorização dos princípios da Constituição de 88 e a promoção de debates em escolas, meios de comunicação e espaços públicos. Nessa perspectiva, a defesa da democracia requer que a liberdade não seja entendida como instrumento de desagregação, mas como prática de convivência justa, solidária e igualitária. Então, tá aí a redação reescrita para que você tenha uma referência. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Posso continuar? Pessoal, esse esboço aqui, então, eu trouxe uma redação real para mostrar para vocês toda essa parte teórica. Então, nós falamos da importância de você estruturar adequadamente a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Chamamos a atenção de vocês para o fato de que, na introdução, você pode fazer uma pequena contextualização, apresentar a sua tese, o seu ponto de vista, a sua opinião e os tópicos que você vai desenvolver. Depois, nos parágrafos do desenvolvimento, você desenvolve cada tópico, lembrando de fazer, de utilizar adequadamente os elementos de coesão textual, e você então conclui, retomando, resumindo, apresentando uma proposta de intervenção, uma recomendação, uma intervenção, ok? Foi isso que nós vimos. Falamos da importância do tema, que delimita o assunto, e da utilização adequada dos textos motivadores. Falamos da utilização, da importância de você construir uma tese clara, forte, clara e objetiva, para que o examinador consiga identificar qual é a sua opinião sobre esse tema. E é muito importante, pessoal, a utilização dos argumentos. Você citar um exemplo, você citar uma autoridade, você trazer um fato do dia a dia, você apresentar um dado estatístico é fundamental para você consolidar o seu posicionamento, a sua tese a respeito do tema proposto pela banca. Bom, vamos dar continuidade aqui, para a gente finalizar mais um bloco, e a gente volta no outro bloco já para finalizar a nossa live de hoje, né?
Vamos falar então do esboço da redação que vocês conhecem muito, porque eu já falei várias vezes, mas mais uma vez eu vou chamar a atenção. Bom, a redação a gente já viu, pode ter de 4 a 5 parágrafos, né? Bom, no parágrafo introdutório, você apresenta a tese e a roteirização, que é o tópico 1, 2 e 3, lembrando que vai ter de 3 a 5 linhas nesse parágrafo introdutório. Depois você vai desenvolver o tópico 1, em que você vai utilizar de 5 a 7 linhas, de maneira que a sua redação ela tem o quê, pessoal? Equilíbrio. Depois você vai desenvolver o tópico 2, no caso da prova do Sebrasp, só foram 2 tópicos. Então, você vai desenvolver esse segundo tópico de 5 a 7 linhas e eu vou pedir de novo encarecidamente que a sua letra seja legível, que você respeite as margens e que você use adequadamente os parágrafos, respeite a paragrafação e a estrutura da redação e escrevam parágrafos equilibrados. O parágrafo introdutório, em que você faz uma pequena contextualização, apresenta a sua tese e os tópicos que você vai desenvolver para roteirizar a sua redação, terá de 3 a 5 linhas. Por isso que a contextualização tem que ser objetiva, ok? Depois você desenvolve o tópico 1 de 5 a 7 linhas, você desenvolve o tópico 2 de 5 a 7 linhas. Se houver um tópico 3, ok? Você desenvolve também de 5 a 7 linhas e você conclui. Pode ser uma conclusão resumo, uma conclusão intervenção ou uma conclusão recomendação. Eu vou lembrar mais uma vez e vou escrever aqui para você dizer: ah, o professor Josué não falou. Eu falei sim. Então, para desenvolver, você vai fazer o quê? A regra do afirma. Você faz uma afirmação, que é o tópico frasal, e depois você traz a confirmação, que é uma explicação com exemplificação. Então, nos parágrafos de desenvolvimento, você sempre vai ter uma afirmação, mas a confirmação. Lembrando que essa afirmação tem um nome. Qual o nome? Tópico frasal, ok? Pessoal, aqui no parágrafo introdutório, você pode fazer uma pequena contextualização, pequena mesmo, tá? Uma pequena contextualização, mais a tese, mais o que, pessoal? Mais os tópicos que você vai desenvolver, ok? Vocês já estão enjoados de ouvir isso. Por isso que nós estamos gravando isso aqui para ficar definitivo para vocês. Ah, eu estou em dúvida, assista a essa aula, mais os tópicos para você roteirizar a sua redação, beleza? E depois você conclui, que pode ser uma conclusão na forma de resumo ou pode ser uma conclusão numa intervenção ou recomendação. Pessoal, para concluir do mesmo modo é igual, tá? Para concluir é dessa forma, desse modo, assim. Do mesmo modo se você, então, você fez uma afirmação e você vai fazer outra afirmação que é do mesmo modo. Então, a liberdade, ela exige responsabilidade. Do mesmo modo, não é para você concluir, é para você apresentar algo que é semelhante, análogo. Agora, se é contrário, é contudo, porém, todavia. A liberdade de um, ela vai até onde vai a do outro. Porém, aí a ideia de contrariedade. Agora, do mesmo modo, de igual forma, é para você apresentar algo que é somatório com o parágrafo anterior. Para concluir portanto, assim, dessa forma, desse modo, do exposto, diante do exposto, isso que em síntese, em resumo, você pode concluir dessa maneira. Existem milhares de maneiras, menos do mesmo modo. Do mesmo modo de igual forma, de igual maneira, outro sim. Agora, se você vai concluir dessa forma, desse modo, portanto, assim, logo, do exposto, diante do exposto, em síntese, em resumo, por fim, você pode usar um monte, menos do mesmo modo, menos de igual forma, menos outro sim, ok? De igual forma ou do mesmo modo, são pensamentos que são coincidentes, ok? Beleza? Pessoal,
Eu vou trabalhar com vocês agora, antes de finalizar esse bloco, os espelhos da redação, tá? Então eu trouxe aqui 4 espelhos, vou passar rapidamente só para vocês entenderem o que as bancas têm considerado como fundamental, já que a gente está falando de uma live principiológica, nós estamos falando da redação dos concursos e os princípios básicos dos quais vocês não podem abrir mão, porque se é princípio, é aquilo que é original, aquilo que é fundante, aquilo que é fundamental na sua redação. Ora, se é fundamental, eu tenho que saber como que a banca vai me avaliar. Então eu trouxe aqui FGV, eu trouxe aqui Sebrasp, eu trouxe IDECAM e trouxe Quadrix. Eu trouxe 4 bancas, os critérios que elas utilizam. Vou passar rapidamente, porque depois eu resumi tudo isso para você saber, para você guardar em relação a todas as bancas. Vamos lá? Pessoal, o Sebrasp a gente já acabou de analisar. Em relação ao Sebrasp, espelho de avaliação da prova discursiva do Sebrasp. Quais são os aspectos macroestruturais que eles avaliam? A apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens e paragrafação. O desenvolvimento do tema, que envolve a progressividade textual, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a pertinência e seleção de argumentos e exemplos. Tá aqui, ó. Pertinência e seleção de argumentos / exemplos, e sequencialização, coesão e coerência. Então, o seu texto tem que ter uma sequência. E para você fazer isso, você tem que fazer com coesão, ou seja, usando os elementos de coesão textual, adição e, mais, além disso, ok? Não só, mas também, tanto quanto, oposição, contudo, porém, todavia, conclusão, portanto, assim, dessa forma, desse modo, ok? Explicação, pois, por quê, por quanto, causa, visto que, já que, uma vez que, tempo, quando, assim que, logo que, proporcionalidade, a proporção que, a medida que, beleza? Essas são as conjunções concessão, embora, ainda que, mesmo que, com quanto, posto que, e por aí vai. Essa é importante, então, a sequencialização, a coesão e a coerência, ok? Depois tem os aspectos microestruturais, que grafia, acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular, ok? Agora vamos à FGV. O que a FGV considera relevante? Bom, na parte estrutural, o que ela considera? Abordagem do tema. Você tem que abordar o tema de forma correta. Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado, ok? Progressão textual. O que para a FGV é importante em relação à progressão textual? Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada das suas partes. Em relação à correção gramatical, o que a FGV leva em consideração? A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. Em relação à seleção vocabular, considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada e marcas de oralidade. Problemas da norma culta. Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo, ok? Vamos falar do IDECAM. O que o IDECAM considera na correção da redação? Vamos lá? Aqui comigo. Apresentação, legibilidade, margens e parágrafos, ok? Manutenção do tema proposto. Se você resolveu falar sobre aquele assunto, você tem que ir com aquele assunto até o fim. Chama unidade de sentido. Articulação entre as partes do texto. O que é essa articulação? O uso dos elementos de coesão textual. A habilidade argumentativa. Como é que você demonstra a habilidade argumentativa? Atualização, ou seja, você precisa atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Originalidade na ideia e relevância das informações. Ou seja, você tem que trabalhar aquelas informações que são relevantes para confirmar a sua tese. Progressão no desenvolvimento das ideias e coerência entre os argumentos apresentados. Ou seja, o seu texto tem que ter unidade de sentido. E o exemplo que você apresentar, ele tem que ser coerente com a ideia que você está defendendo. Em relação aos outros critérios, objetividade,
Ou seja, você tem que ir direto ao ponto. Ordenação, ou seja, a sua redação tem que ter o quê? Tem que ter um planejamento, tem que ter ordem e clareza das ideias. As suas ideias têm que ser claras. O que eu escrevi é o que eu estou querendo dizer? E a formulação linguística, segundo as regras morfossintáticas, ortográficas e de pontuação da norma padrão do português. Ok, pessoal? É isso. Bom, resumindo, eu coloquei aqui um resumo do que as bancas, em regra, avaliam nas discursivas. Bom, podemos resumir da seguinte forma os critérios mais relevantes para a construção de um texto dissertativo argumentativo nota máxima em concurso. Vamos lá? Critérios macroestruturais, conteúdo e organização, apresentação e estrutura textuais, legibilidade, respeito às margens, divisão adequada em parágrafos com equilíbrio no número de linhas, unidade de sentido ao longo do texto, ou seja, o mesmo assunto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Em relação ao desenvolvimento do tema, compreensão correta e interpretação adequada do tema para você não fugir do tema. Progressividade, introdução clara, desenvolvimento consistente e conclusão que retoma a tese. Seleção e pertinência dos argumentos com exemplos, com dado estatístico, citação de autoridade, fatos do dia a dia. Tese clara, forte e objetiva. A banca espera uma posição clara desde a introdução, com tópicos previamente indicados na introdução. O texto deve estar roteirizado, o que será desenvolvido nos parágrafos subsequentes. A argumentação consistente. Uso de exemplos, dados estatísticos, fatos do dia a dia, citações de autoridade. Repertório sociocultural atual. Capacidade de articular informações de forma lógica, coerente e convincente. Coesão e coerência, sequência lógica entre os parágrafos com uso adequado dos conectivos. Eu trouxe aqui o quadro dos conectivos para vocês não errarem isso, tá? Uso adequado de conectivos e mecanismo de progressão textual. O seu texto tem que progredir. Clareza e ordenação das ideias. As ideias precisam ser claras e bem ordenadas. E a conclusão, que é a retomada da tese, síntese de argumentos ou proposta de intervenção, recomendação ou advertência. Em relação aos critérios microestruturais, linguagem e norma culta, correção gramatical, ortografia e acentuação corretas. Domínio da estrutura morfossintática, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Regência, concordância e pontuação. Propriedade, vocabular. Seleção lexical adequada, evitando impropriedades, repetições desnecessárias ou marcas de oralidade. Emprego de palavras específicas em lugar de termos genéricos. Clareza e objetividade, frases bem estruturadas, evitando ambiguidades e períodos excessivamente longos. Uso da norma padrão da língua portuguesa adequada à situação comunicativa, ok? Pessoal, é isso. Olha só. Agora, antes de fazer uma pausa para a gente fazer mais um bloco e finalizar, lembrando mais uma vez da importância, adivinha de quê? Do nosso guia definitivo de redação nota máxima. Se você tem dificuldade de escrever a sua redação, então utilize o nosso guia definitivo de redação nota máxima e seus problemas serão resolvidos. Professor Josué, eu tenho muita dificuldade. Bom, pensando na sua dificuldade, o que nós fizemos? Nós bolamos um guia definitivo de redação nota máxima, que é um checklist. Se você não usa, não pode reclamar, porque eu fiz a minha parte, eu elaborei o guia definitivo para você não se perder na construção da redação. Como é que funciona o checklist? Você já sabe. Guia definitivo é o checklist. O tema, você vai lá e escreve o tema. Ah, mas eu vou perder tempo. Não vai perder tempo. Você vai ficar craque. Palavras-chave retiradas do tema que deve aparecer de preferência da introdução. Ideias-chave retiradas do texto motivador, do material de apoio de seu repertório sociocultural, que é o quê? O seu conhecimento em história, sociologia, filosofia, geografia, uma tese forte, que é o seu ponto de vista. Você vai problematizar, que é levantar os porquês. Você vai se posicionar sobre o tema. O tópico 1 você vai afirmar e vai confirmar, vai desenvolver
O tópico 2, você desenvolve afirmando e confirmando. O tópico 3, se o examinador não fornecer, para você é opcional. E a argumentação são os exemplos, os dados estatísticos, citação de autoridade, fatos evidentes e analogia. Um repertório sociocultural na área de história, filosofia, sociologia. Elementos de coesão textual, adição, e, ademais, além disso, não só, mas também, tanto quanto. Oposição, porém, contudo, todavia, no entanto, concessão, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, explicação, pois, porquê, porquanto, causa, visto que, já que, uma vez que, proporcionalidade, a proporção que, à medida que, ao passo que, o que mais, pessoal, consequência, de maneira que, de forma que, finalidade, para que, a fim de que, causa, já falei, causa, né? Então é isso, o objetivo e a conclusão, ok, pessoal? Bom, eu vou fazer uma pausa e aí eu volto para mostrar para vocês aqui as 5 formas de iniciar um parágrafo dissertativo argumentativo com os tópicos, com vários tópicos, com vários temas que a gente já trabalhou aqui com vocês. Então, eu vou relembrar os temas e vou apresentar aqui os parágrafos introdutórios por meio de uma declaração, de uma definição, de uma alusão histórica, de uma interrogação. Portanto, não saiam daí porque eu volto já para a gente finalizar a nossa live de hoje. Estamos aprendendo muito e isso aqui vai ficar para vocês. Quando você tiver dúvida, eu vou ver a live, a redação nos concursos, princípios básicos. Como é que se estrutura uma redação? Como é que se estrutura um parágrafo? Como é que você utiliza adequadamente os argumentos na redação? Como é que você utiliza adequadamente os elementos de coesão textual? É o assunto, a redação nos concursos, princípios básicos. Não saia daí porque eu volto já! Fala galera, tudo beleza? Já estamos de volta, estamos trabalhando na live de hoje a redação nos concursos, princípios básicos, os princípios fundamentais para você arrebentar na prova discursiva. O que você aprendeu e o que você está aprendendo nessa live de hoje? Você está aprendendo os fundamentos da redação, como estruturar a redação, como estruturar o parágrafo, como diferenciar tema e tese, como utilizar adequadamente os textos motivadores, como introduzir, desenvolver e concluir uma redação, como utilizar os argumentos e validar o seu posicionamento, a sua tese, como fazer a transição, como fazer corretamente a transição entre os parágrafos, de forma que o seu texto tenha progressão textual, como utilizar adequadamente os elementos de coesão textual, de adição, de oposição, de explicação, de concessão e por aí vai. Como conferir coerência ao texto, de forma que ele tenha unidade de sentido. Coesão é amarração e coerência é sentido, ok? Vamos ver agora 5 maneiras de você iniciar um parágrafo. Você já sabe, aqui vamos aprender mais um pouco, ok? Vamos ver essas 5 formas com exemplos de temas que nós já trabalhamos aqui. Vamos lá, pessoal, juntos? Olha só, vamos começar com uma declaração. E o tema qual é? Os impactos das fake news em situações emergenciais relacionadas à segurança pública brasileira. Faltaram as aspas, como eu não gosto de erro, eu vou colocar aqui as aspas e o ponto. Os impactos das fake news em situações emergenciais relacionadas à segurança pública brasileira, ok? Vamos lá. As fake news, vamos começar com uma declaração. As fake news em situações emergenciais, veja que a gente já pega a palavra, ó. Não queira inventar, pegue a palavra que o examinador usou. Os impactos das fake news em situações emergenciais relacionadas à segurança pública. Essas palavras você já toma para você, ó. As fake news em situações emergenciais representam grave ameaça à segurança pública. Por quê? Pois comprometem a confiança da população nas instituições responsáveis pelo seu socorro, esse é o primeiro tópico, dificultam a atuação das forças de segurança e desviam recursos que deveriam ser destinados ao atendimento das vítimas. Aqui você percebe claramente quais os tópicos que você vai desenvolver. Olha lá, ó. As fake news em situações emergenciais representam, é a minha opinião, representam grave ameaça à segurança pública brasileira. Por quê?
pois 1. Comprometem a confiança da população nas instituições responsáveis pelo socorro. 2. Dificultam a atuação das forças de segurança. 3. Desviam os recursos que deveriam ser destinados ao atendimento real das vítimas. Então você tem o que aqui, pessoal? 3 tópicos. 1. Compromete a confiança da população nas instituições responsáveis pelo socorro. 2. Dificultam a atuação das forças de segurança. 3. Desviam recursos que deveriam ser destinados ao atendimento das vítimas. Pessoal, fala sério, claro, objetivo, direto. Vamos lá, qual é a tese? Eu até destaquei aqui para vocês visualizarem. Para quem não conseguiu enxergar, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tese forte. Fake news são ameaça grave à segurança pública. 3 tópicos. 1. Comprometimento da confiança da população. O outro tópico, dificuldade de atuação das forças de segurança. E terceiro tópico, desvio de recursos que deveriam ser aplicados em situações reais. Essa é uma situação. Agora vamos falar um outro tema que a gente trabalhou aqui, pessoal. Vamos falar agora aqui foi a declaração. Tema, não é o mesmo. Ixi, furou aqui, ó. Não, peraí. Vamos à definição. Ah, tá aqui, ó. Definição. Tema, os avanços tecnológicos e seus impactos a favor do meio ambiente. Vamos fazer uma associação entre tecnologia e meio ambiente. Os avanços tecnológicos, entendidos como inovações científicas aplicadas ao cotidiano, configuram-se como importantes aliados da preservação ambiental. Por quê? 1. Permitem a preservação de danos causados por queimadas. 2. Favorecem o desenvolvimento sustentável que concilia a economia e natureza. E 3. Viabilizam o uso de ferramentas inovadoras, como drones, no monitoramento dos ecossistemas. O que você tem aqui? Uma tese forte. Uma tese forte. Uma tese forte, avanços tecnológicos são fundamentais na defesa do meio ambiente. Depois você tem 3 tópicos, a prevenção e mitigação de desastres, por exemplo, queimadas. Tópico 2, promoção e desenvolvimento sustentável. E 3, uso de inovações. Qual é a pergunta? Qual é a dúvida? Vamos lá? Então tá aqui. Pessoal, tópico 3, interrogação. Tema, o combate à adultização infantil e a proteção integral de crianças e adolescentes. Responsabilidades do poder público e da sociedade. De que forma, vamos agora usar a interrogação, de que forma uma nação pode considerar-se democrática se ainda permite que crianças e adolescentes sejam expostas à adultização precoce e a diversas formas de violência que negam seus direitos fundamentais? No Brasil, por exemplo, esse problema persiste. Por quê? Pois, apesar de avanços legais, o poder público carece de políticas públicas mais eficazes, enquanto a sociedade civil, muitas vezes, silencia diante das violações. Assim, é evidente que o combate à adultização infantil e a garantia da proteção integral depende da conjugação de esforços contínuos por meio da articulação entre Estado e comunidade em prol da defesa plena da infância e da adolescência. Qual é a tese? A tese forte. Proteção integral é responsabilidade compartilhada. Quais são os tópicos que você vai desenvolver? O poder público, políticas e fiscalização, e sociedade civil, denúncia e acolhimento, ok? Vamos trabalhar por oposição. Com o tema Tecnologias de Vigilância e Segurança Pública. As tecnologias de vigilância não só representam instrumentos eficazes de prevenção da criminalidade, o que permite o monitoramento em tempo real e a identificação de suspeitas, como também suscitam debates quanto aos riscos de controle excessivo e à possível violação das liberdades individuais. Nesse cenário, o desafio brasileiro consiste em quê? Consiste em conciliar a necessidade de segurança pública
com a preservação dos direitos fundamentais. Em o que mais? Em assegurar a utilização ética e transparente dos recursos tecnológicos e em promover a fiscalização constante para evitar abusos estatais ou privados, de modo a que harmonizar a proteção social e garantias democráticas. Qual é a tese? É preciso conciliar segurança e direitos fundamentais. Está lá no início. Ó. Quais são os tópicos? Segurança pública versus direitos fundamentais, ok? Uso ético e transparente da tecnologia e fiscalização contra abusos. 5. Pessoal, bom, alusão histórica. Qual o tema? Como o Brasil vem tratando na contemporaneidade a sua trajetória de mazelas históricas. Vamos desenvolver esse parágrafo por meio de uma alusão histórica. Desde o período colonial, quando a escravidão estruturou as bases econômicas e sociais do Brasil, formou-se um legado de desigualdade que atravessa os séculos e persiste na contemporaneidade. Hoje, essa herança histórica se manifesta por meio de altos índices de racismo estrutural e encarceramento em massa, em persistentes desigualdades sociais que comprometem a mobilidade e a justiça econômica e em violências de gênero que revelam a fragilidade das políticas de proteção às minorias. Dessa forma, compreender como o país tem enfrentado tais mazelas é essencial para analisar os avanços e os limites da democracia brasileira. Como é que nós fizemos isso aqui? Por meio de uma alusão histórica. Desde o período colonial, quando a escravidão estruturou as bases econômicas e sociais do Brasil, formou-se um legado de desigualdade que atravessa os séculos e persiste no Brasil, formando um legado de desigualdade da contemporaneidade. Qual é a tese? Desigualdades históricas ainda marcam a nossa história presente. Quais são os tópicos que estão presentes nesse parágrafo introdutório? Racismo estrutural e encarceramento em massa, desigualdades sociais persistentes e violência de gênero e fragilidade de políticas inclusivas. Bom, pessoal, agora nós temos aqui um quadro, só para lembrar rapidamente, finalizar a nossa live. Qual é a dúvida? Eu estou perguntando qual é a dúvida. Vamos ao quadro com os principais elementos de coesão textual e expressão de transição. Vamos lá? Isso aqui vai ficar gravado, Samuel vai fazer um corte. Vamos lá. Pessoal, para a ideia de adição, tanto negativa quanto enfática, nós temos os seguintes elementos de coesão textual. E também, além disso, demais, ademais, tanto quanto, tanto como, não só, mas também, não só, senão também, bem como, assim como. Para a ideia de oposição, restrição ou concessão, nós temos mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. No mundo da concessão, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, ok? No mundo da alternância, nós temos ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. No mundo da conclusão, da consequência, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, dessa forma, desse modo, dessa arte, assim sendo, consequentemente, de maneira que, de modo que, de forma que, ok? No mundo da explicação, da justificação, pois, porque, porquanto, visto que, visto como, desde que, uma vez que, ok? No mundo da comparação, como, tal qual, tal como, tanto como, mais do que, menos do que. No mundo da condição, se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a não ser que, a menos que, desde que. De conformidade, como, conforme, consoante, segundo. De proporção, a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, tanto mais, tanto menos, ok? De retificação, de explicação, de exemplificação, isto é, ou seja, por exemplo, a exemplo de, a saber, de fato, em verdade, aliás, ou antes, ou melhor, digo melhor, ou seja, isto é de retificação, de explicação, ok? E nós temos aqui, pessoal, para finalizar, os elementos, as expressões de transição. Como é que eu faço a transição de um parágrafo para outro? Bom, como se pode notar dos argumentos expendidos, é bem verdade que o Brasil precisa investir em educação. Vale ratificar ou vale retificar, né? Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Urge lembrar que o Brasil precisa investir em educação se quiser se transformar em uma nação de primeiro mundo. Com
cumpre ratificar. É indubitável que, é necessário que, oportuno se torna consignar que, bom, nesse sentido, deve-se dizer que tenha-se presente que o Brasil atualmente passa por uma crise ética. Assinale-se ainda que é preciso insistir no fato de que o investimento em educação de qualidade é condição sine qua non para que o Brasil se torne um país desenvolvido. Como se depreende, como se conclui dos fatos narrados, podemos afirmar que não sei o que, não sei o que. Convém notar, de igual forma, de igual maneira, que o Brasil, ao investir em educação de qualidade, não sei o que, não sei o que. Em virtude dessas considerações, podemos afirmar que a educação, o respeito à democracia e à liberdade, não sei o que, não sei o que. Após a exposição dessas noções preliminares, nós podemos afirmar que o Brasil só se tornará um país desenvolvido se investir em educação de qualidade. Convém ressaltar, convém destacar, convém observar que o Brasil precisa investir, não se pode perder de vista que o investimento em educação de qualidade é condição para que o Brasil se torne uma nação desenvolvida. Posta assim a questão, é necessário ressaltar que registre-se ainda que é bom dizer que cumpre nos assinalar que o investimento em educação de qualidade é que tornará o país uma nação de primeiro mundo. Não é mansa nem pacífica a questão. Conforme se verá adiante, não sei o que, não sei o que. É de opinião unívoca, cumpre observar inicialmente que isso não quer dizer, entretanto, que o investimento em educação de qualidade é suficiente, é suficiente para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo. É sobremodo importante destacar que são essas expressões de transição, essas palavras de transição que você pode utilizar aí no seu texto. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma live em que discutimos o que, pessoal? A redação nos concursos e os princípios básicos que sustentam uma boa redação e uma nota máxima, ok? Qual a diferença? A diferença entre a intervenção, a proposta de intervenção, a proposta e intervenção. Pessoal, a proposta de na verdade, assim, não existe uma diferença fundamental. O que você precisa entender é, na conclusão, você pode resumir, ok, você resume tudo que você apresentou ao longo do texto. Conclusão, resumo. Você pode apresentar uma proposta, que pode ser uma proposta o quê? De recomendação, pode ser uma recomendação e pode ser uma intervenção. Você pode recomendar alguma coisa ou pode já o quê? Apresentar uma intervenção. Sabe por quê? Qual é a diferença? Na proposta de intervenção, você tem os limites que você tem que obedecer. E aí, num outro momento, eu falo sobre quais são esses requisitos que você tem que obedecer para apresentar uma proposta de intervenção, ok? Mais uma recomendação, você simplesmente recomenda. Portanto, diante do exposto, é necessário que o governo invista em educação de qualidade para que o país se torne um país. Eu estou fazendo uma recomendação, mas não é uma proposta de intervenção. Por quê? Na proposta de intervenção, você tem que responder a uma série de questionamentos, ok? A uma série de posicionamentos. Quem vai resolver? É uma proposta de intervenção? Beleza. Quem é o responsável por essa intervenção? Qual é o órgão do governo que vai agir? Quem vai fazer isso? Quando vai fazer isso? Por que vai fazer isso? Como vai fazer? Então você tem uma série de perguntas que você tem que responder quando se trata de uma proposta de intervenção. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, por estar aqui até essa hora. Mas fala a verdade, nós aprendemos muito. Essa aula vai ficar aí disponível para vocês, porque essa aula ela é definitiva na vida de vocês. Então a gente aprendeu muito. Resumindo, a gente trabalhou a questão de como você estruturar uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, como você desenvolve adequadamente um parágrafo por meio de um tópico frasal, uma afirmação e a confirmação com explicações e exemplificação, qual a diferença entre tema, que é o assunto, e a tese, como você utiliza os textos motivadores na construção do seu texto, ok? Como utilizar de forma adequada os elementos de coesão textual, enfim, nós aprendemos
como você utilizar os argumentos, exemplos, citação de autoridades, dados estatísticos para validar o seu posicionamento. Nós vimos também o que as bancas FGV, Sebrasp, Idecam, Quadrix esperam do candidato. Nós fizemos então um resumo daquilo que é necessário, tanto do aspecto macroestrutural quanto do aspecto microestrutural. E aí, pessoal, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de vocês estarem craques também na parte gramatical, na gramática normativa. Então, essa aula foi extremamente produtiva. Uma boa noite para vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. E se você não deixou seu like, deixa seu like aí. E se você não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é um canal com conteúdos relevantíssimos para você arrebentar nas provas aí de concurso, ok, pessoal? É isso.